Mural! 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 Para quem quiser acreditar, pode ver. Mural! Vivo aqui pela Demais TV mais uma vez. Esse é o primeiro programa de 2010. Tivemos umas férias aí para dar um descanso. E eu queria falar um pouco como é que foi o ano passado. Ano passado nós fizemos cerca de 5 programas aqui para o Mural. E nesses 5 programas nós procuramos mostrar os trabalhos sociais que algumas pessoas têm feito por aí. Um exemplo bom disso foi a última matéria que passamos em 2009, que foi as ações natalinas que ocorreram na Zona Leste. Um exemplo disso é o Wilson, corretor de imóveis, corretor de seguros, desculpa. Ele faz um trabalho bem bacana, ele fica o ano todo arrecadando presentes para montar uma festa bem legal lá no Itaim Paulista. E isso prova que as pessoas querendo, a sociedade se mobilizando, é possível fazer algumas coisas para o pessoal que mais precisa. No Natal, foi para crianças carentes, né? Hoje no nosso programa, nosso primeiro programa de 2010, temos um documentário que chama Cidadão de Rua, feito pela jornalista Shirley Couto. Eu já vou falar um pouquinho desse documentário e a gente vai poder conferir. Antes disso, eu queria falar que a gente está montando uma matéria bem legal do Overlife Inc., que é uma banda de São Caetano. Nós filmamos os caras o ano passado e a gente vai estar passando essa matéria nos próximos programas para vocês. E falar um pouco desse documentário, que é o Cidadão de Rua. O Cidadão de Rua foi feito pela jornalista Shirley Couto, como eu já falei, que é uma grande amiga nossa. E esse documentário já passou na TV Cultura, canais universitários, já foi tema de palestras em algumas universidades. E o intuito desse documentário é demonstrar que quando há força de vontade e trabalho em equipe, os resultados eles aparecem. Então a gente vai mostrar esse documentário hoje para vocês conferirem esse trabalho super legal. E antes de passar, eu queria desejar boa noite a todos e espero que vocês gostem do documentário. Semana que vem estaremos de volta. Boa noite. Cidadão de Rua. São Paulo é a maior capital da América Latina. São aproximadamente 11 milhões de habitantes que caminham contra o tempo. Na agitação da grande metrópole, é difícil perceber quem está ao nosso lado com tanta gente caminhando nas ruas da cidade. São pessoas de todas as classes sociais que se misturam no cenário diversificado que é São Paulo. Prédios e carros de luxo se misturam a moradias improvisadas e a carroças de catadores. No meio de toda a agitação, existem pessoas que parecem ter todo o tempo do mundo. Andam pelas ruas com o olhar perdido, sem rumo. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, existem aproximadamente 13 mil pessoas morando nas ruas. A área central da cidade concentra o maior número de sem-tetos. A maioria são homens, entre 18 e 55 anos. De cada 1.000 moradores de rua, 700 são reintegrados ao convívio social e familiar anualmente. Isso graças a projetos de inclusão social e a organizações não governamentais. A maior parte da população de rua da cidade de São Paulo são migrantes que vêm do Nordeste. Muitas vidas, muitas histórias. Uma delas é a do ex-morador de rua Jailton de Jesus. Ele veio da Bahia tentar a sorte na cidade grande. Ex-carroceiro, Jailton trabalhava o dia inteiro recolhendo papelão, latas e plásticos pela cidade. À noite, dormia embaixo da carroça e sonhava em ser lutador de boxe. A sua luta diária começou a mudar quando ele teve a oportunidade de mostrar o seu talento, até então desconhecido. O Garrido me deu muito conselho e hoje eu estou aqui, sou um dos melhores atletas dele, eu sou patrocinado. Aí veio um pessoal me pegar para me dar aula na academia deles. Hoje eu trabalho numa academia, eu como instrutor de boxe, já tenho 8 meses. Então, teve uma modificação. É por isso que eu falo que a vida não é só aquilo ali que você passou por isso, passou por aquilo, então você não tem nem do que reclamar.
eu tenho mais que agradecer a Deus por uma experiência que você está adquirindo. Desde criança, Jailton já lutava contra as dificuldades da vida. O primeiro golpe recebeu ainda na infância, dado pela própria mãe, que o abandonou. Mas Jailton não desanima. Olha, tudo que você for fazer, você tem que pôr na mente que você é capaz. Então, se você não fizer com a alma, você não adquire nada, não consegue nada. Então, tem que ter sempre primeiro a força de Deus e segundo acreditar em você. Porque quando você vai fazer alguma coisa, você não pode fazer só com o corpo, com o coração e fazer com a alma. Eu vou conseguir. A academia de boxe, onde Jailton treina, surgiu com o objetivo de recuperar meninos que vivem nas ruas e usuários de drogas com a prática do esporte. A iniciativa ganhou espaço debaixo de viadutos do centro da cidade e se tornou uma academia com equipamentos improvisados. Com a repercussão na mídia, o projeto recebeu doações como livros, computadores e equipamentos novos. A Academia do Garrido, como é conhecida, atende desde pessoas em situação de rua até moradores da região central de São Paulo, promovendo a integração social. O projeto, ele tem por obrigação, dentro de um todo, o incógnito maior dele hoje, está focado a reciclar seres humanos, a perdoar um pai, a perdoar uma mãe, a ajudar o próximo e olhar para o todo, que é quando ele passar num lugar e alguém estender a mão e pedir algo para ele saber que ao invés dele dar algo para aquela pessoa, ele dê muito mais. Fale, olha, se você quiser mudar de vida e acreditar que você pode mudar, pega na minha mão que eu vou te levar no lugar e mostrar que realmente há uma luz debaixo do viaduto. Ex-presidiário João Batista, mais conhecido como JB, tinha tudo para continuar na vida do crime. Mas o percurso da sua vida começou a mudar no dia em que percebeu uma luz sob o viaduto. Foi no esporte que ele encontrou o caminho para recuperar a sua autoestima e a dignidade. Minha vida mudou completamente. Eu larguei as drogas, entendeu? Larguei as drogas, já penso diferente, já não sou muito brigão, entendeu? Eu era muito brigão mesmo. Eu falava pra você, se eu tivesse a oportunidade de quando eu era de menor e tal, que nem as pessoas que me criaram, deram oportunidade pros filhos dele, entendeu? O esporte, me desse a oportunidade de colocar no esporte, pô, cara, seria tudo. Histórias como as de Jailton e JB são possíveis graças à solidariedade de quem se sensibiliza. Hoje, a maior parte dos projetos de inclusão social partem de cidadãos comuns que sentem a necessidade de colaborar para uma sociedade mais justa e mais humana. Tem uma parcela dessa sociedade se mobilizando, com certeza, inclusive a própria população que está sendo hoje considerada em situação de vulnerabilidade, né? Que eu acho que é o principal, é a própria população que também faz parte da sociedade, isso é importante dizer, né? É ela se organizar, é ela exigir seus direitos. Aqueles que são solidários dessa sociedade, desse lado da sociedade, claro que eles são bem-vindos nesse processo e são muito importantes, né? Politicamente, economicamente, e acho que também compondo a solidariedade da sociedade como um todo. Mas o mais importante é esse lado da sociedade que está vulnerável, ele também lutar por seus direitos, porque é ele que vai definir, é ele ser o sujeito da sua
própria transformação, o sujeito da transformação social. Transformação social é o que a revista Ocas propõe. Idealizada por jornalistas voluntários, a revista é vendida por pessoas em situação de rua, como fonte de renda. Para cada revista vendida a R$ 3,00, R$ 1 é revertido para a Ocas e o restante para o vendedor. José Fernandes está na rua há 3 anos e acredita na inclusão através da revista. Eu conheci a Ocas quando eu estava em casa ainda, lá com a minha mãe, né? Lá no Tatuapé. E eu tinha já passado um período de 10 dias no albergue por causa de problemas familiares e tive que ir nas famigeradas Bocas de Rango, que são instituições filantrópicas, espíritas, católicas que servem refeição na hora do almoço para essas pessoas, mas que infelizmente é um assistencialismo muito grande, né, em relação a isso, porque a pessoa acaba se acomodando, aí dá o tempo dela no albergue e ela tem que mudar de um albergue para o outro, né. Eu acho Ocas um projeto excelente de geração de renda para as pessoas em situação de rua, né, na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro que existe, mas infelizmente, as pessoas, em função daquele assistencialismo que eu já citei, elas não veem a Ocas ainda como possibilidade de geração de renda, porque realmente é difícil você vender a revista na cidade de São Paulo. Também foi através das palavras escritas que o ex-morador de rua Sebastião Nicomedes pôde revelar ao mundo seus medos, anseios, pensamentos e desejos. Suas reflexões sobre a vida na rua se transformaram em arte. Diário de um Carroceiro é a primeira peça teatral escrita por um morador de rua a entrar em circuito profissional. Vale ou não vale? Se não vale, tem que rasgar! Rasgar tudo! Viu, senhores do Senado Federal, senhores do Congresso, rasga a carta constituinte que tá aí e deixa que o povo escreva tudo de novo. Vamos escrever a constituinte com o sangue do nosso próprio punho! Essa vai ser a autenticação! Que ninguém mais derrame sangue inocente! A gente é ser humano! A gente é cidadão! Chega! O Diário do Carroceiro, que não tinha esse nome a princípio, não tinha um nome ainda na cabeça, mas desse período que eu morei perto do mercado, às vezes, de vez em quando eu ganhava um dinheiro ajudando. Tinha um cara que chamava Rucão, tinha carroça, às vezes eu ajudava ele, empurrando naquela subida da Senador, e eu ganhava uma graninha, né? E aí, quando eu comecei a fazer o teatro, comecei a participar do Fórum da População de Rua, eu comecei a conhecer os catadores e eu participei do Festival Lixo e Cidadania em 2004 lá em Belo Horizonte. E aí eu conheci os catadores do Brasil inteiro, as cooperativas, e daí surgiu a ideia de escrever uma peça que falasse sobre a coleta seletiva, sobre o catador e quem é essa pessoa. Além da peça teatral, Sebastião publicou um livro intitulado Kátia, Simone e Outras Marvadas, que reúne pensamentos e propõe ao leitor uma outra visão sobre a vida nas ruas. Então eu reparei na seção de perdas e danos. Coisas demais para ser coincidência. Então eu reparei na lua. Daquele dia em diante passei a contar as estrelas riscando os céus, vindo em minha direção. Estrelas que sumiam de repente, alimentavam o meu espírito. Eu voltava a ver a beleza nas coisas, voltava a ter esperanças. Ria, observando as luzinhas dos aviões cruzando os céus, lá em cima, bem lá. Eu da calçada, cabeça coberta, corpo envolto em cobertores para encarar o frio, só uma festa treimosa dos olhos para viajar no espaço. Então, um dia, vendo uma daquelas estrelas, fiz um pedido. Embarcar num daqueles aviões, só isso. E numa noite linda, eu embarquei pela primeira vez num pássaro de aço, ia para Brasília, para um encontro de representantes moradores de rua. Fiquei hospedado no Hotel 3 Estrelas, conheci ministros, comia num bom restaurante. Eu começava a compreender Deus, a razão, a missão, o porquê de tudo aquilo.
Hoje eu amo a vida, quero viver mais uns 200 anos. Aprendi que para ser feliz não preciso de dinheiro. Muitas razões podem levar uma pessoa a morar na rua. Desemprego, depressão, crise familiar, vícios e problemas psicológicos. As causas são inúmeras e podem afetar qualquer pessoa, independente de raça, idade ou classe social. É o que aponta uma pesquisa realizada pela socióloga Camila Giorgetti. Existe assim um longo caminho a percorrer para que a sociedade veja esse problema como um problema coletivo. Por duas razões. Primeiro, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né, onde as pessoas não têm, aqui principalmente a gente não tem um estado de bem-estar para amparar as pessoas. Então, qualquer pessoa, na verdade, está sujeito a vir morar nas ruas. Então, não é um problema individual, né? É um problema social, um problema coletivo. Hélio Mateus já ganhou muito dinheiro e tinha uma vida confortável. Como compositor, fez muito sucesso na década de 70. Suas canções foram interpretadas por nomes consagrados da música popular brasileira, como Elis Regina e Vanusa. Desculpe o seu zagalo, mexe desse time que está muito fraco. Levaram uma flecha e esqueceram o ar. Botaram muito fogo e sopraram um furacão que não saiu do chão. Desculpe o seu zagalo, puseram uma palhinha na sua fogueira. Se não fosse a bolsa desse pau Pereira, comiam frango assado na jaula do leão. Não tem nada não. Cuidado, seu zagalo, o garoto do parque está muito nervoso. E esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai. É camisa, tem na seleção. Vai, 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 é camisa, tem na seleção. Vai, 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 desce a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Desenha a camisa dele. Quem é que vai no lugar dele? Mas os anos dourados se passaram e suas músicas hoje alegram os corações solitários de pessoas que, assim como o Hélio, estão sozinhas. Eu vim parar na casa do Simeão porque a minha esposa separou de mim, né? Ela e duas filhas, uma de 16 anos, que canta muito, a Eliana e a Luciana de 6 anos. E ela me deixou, eu fiquei sozinho. Por que eu ia ficar numa casa grande, eu morava numa casa grande, sozinho? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para um albergue. Aqui eu crio minhas palavras cruzadas, faço as minhas músicas, toco meu violão, de vez em quando dou uma canja aí para os velhinhos, toco para eles, né? Então... Assim como Hélio, muitos outros homens vão parar nas ruas após uma desilusão amorosa, como é o caso de Douglas Vieira. Depois de separar da mulher com quem teve um filho, perdeu a autoestima e está morando nas ruas há quase um ano. Eu resolvi vir para São Paulo, porque tinha um casamento estável lá de quase 10 anos a gente ia completar. Aí se separamos, né? E para mim aquilo lá foi uma dificuldade, então, porque ao mesmo tempo perdi a mulher, perdi o filho com quem eu morava, então eu fiquei muito chateado, não tive um apoio da família, assim. Aí eu resolvi vir para São Paulo, tinha uma irmã aqui em São Paulo, aí vim, fiquei um mês na casa dela em São Paulo, só que também não queria dar trabalho para ninguém, né? Como a gente está se sentindo mal já, eu não quis dar trabalho para ninguém, aí resolvi ficar na rua. Douglas sobrevive de doações e do trabalho na construção civil. E sabe que viver na rua não é fácil. Você precisa usar um banheiro, às vezes não tem um banheiro, você precisa tomar um banho, não tem. Sempre tem alguns locais que você pode tomar, mas não é o dia inteiro, tem uns horários certos e nem sempre você pode estar indo nesse horário, né? Comida, graças a Deus, não tem tanta dificuldade. Porque tem o pessoal que traz a comida pra gente aqui, tem pessoa que traz café, tem pessoas, vizinhos que trazem comida que eles fizeram no domingo e traz pra gente. A gente cozinha aqui quando ganha cesta básica, então a gente... Nessa questão a gente vai se virando. A maior dificuldade mesmo é essa que eu falei, banho, saudade, sabe? Você vai ficando longe da sociedade, porque a partir do momento que você entra
nesse mundo, você está vivendo num outro mundo. Estou vivendo numa São Paulo específica dentro de outra São Paulo, porque para a gente é difícil, ninguém faz parte da nossa vida. As pessoas que estão passando aqui não fazem mais parte do nosso mundo. E isso que é um dos problemas de você ficar na rua. Você vai se afastando da sociedade. A vida do morador de rua se torna menos sofrida porque existem pessoas que doam um pouco do seu tempo para ajudar quem precisa. Há mais de 8 anos, essa é a missão do Grupo Espírita Força e Luz, que a cada 15 dias, aos domingos pela manhã, amenizam a fome e a sede de muita gente. O presidente do grupo, Eduardo Azevedo, sentiu a necessidade de colaborar. Pela necessidade deles, a gente começou num trabalho noturno e viu que havia uma necessidade do café da manhã, que há muitos albergados e muitos moradores de rua que passam realmente necessidades. Dar auxílio aos moradores de rua também é a missão deste homem, que sentiu na pele a pobreza e o preconceito da sociedade. Antenor Ferreira, conhecido como Cacá, foi abandonado pela mãe e viveu a infância nas ruas. A vida de Cacá mudou quando foi adotado por uma família de classe média e teve a oportunidade de estudar e trabalhar. Um dia eu cheguei num nível de desespero tão grande que já estava muito frio, estava sofrendo demais. Eu bati numa casa e veio um senhor de idade me atender. Ele devia ter uns 70 anos na época, seu Paulo. E ele sentou do meu lado, sentou no degrauzinho lá da entrada. O que você tem? E eu não aguentei e comecei a chorar, né? Aí eu falei para ele que eu estava com fome, que eu estava com frio e se ele podia me ajudar. E ele disse que sim. Aí me convidou para entrar na casa dele. Eu nunca tinha entrado numa casa, né? E ele disse, olha, eu posso te dar uma oportunidade para você mudar tudo isso. Eu tenho uma fábrica de caixa de papelão e você pode trabalhar para mim na fábrica, montando caixa e começar a fazer sua vida daí, eu te ajudo. Aí tem um quartinho lá, você dorme lá no quartinho e eu comecei, claro que eu aceitei, eu estava na rua. Aí eu comecei a recuperar minha saúde e tal, trabalhar, sabe? Eu comecei a ficar um pouco mais animado, né? E ele começou a ocupar o lugar mais importante que uma pessoa pode ter. O lugar de um pai, que eu não sabia o que era, não tinha nem noção. E eu comecei a descobrir o que era. Eu comecei a virar gente de novo, né? Foi a partir de alguém que estendeu a mão. Presidente da organização não governamental Anjos da Noite, Cacá coordena um grupo de pessoas que saem todos os sábados à noite para ajudar aqueles que têm fome. Os projetos assistencialistas são importantes e estão cada vez mais presentes na sociedade. Eles amenizam a dificuldade das pessoas que estão nas ruas. O padre Júlio Lancelotti trabalha há mais de 20 anos com moradores de rua e sabe o valor desses projetos. Bom, a gente precisa ver o que nós chamamos de assistencialista. Às vezes se diz dar de comer para o povo da rua é assistencialismo. E não dar de comer, deixá-los com fome é o quê? Né? Então, ter possibilidade das pessoas de rua terem assistência médica. Então, nós também temos que ter claro que a população de rua não é homogênea, é uma população bastante heterogênea. Tem pessoas da rua muito doentes, tem idosos, tem pessoas deficientes. Então, alguns necessitam realmente de assistência social, outros precisam de amparo, outros precisam realmente que você garanta a eles o direito fundamental de comer. Reaprender a viver em sociedade requer vontade e um trabalho árduo das organizações, como cumprir horários e respeitar as leis. No albergue Casa de Simeão, onde mora o aposentado Orion Pessoa, os horários são controlados durante todo o dia. À tarde, Orion trabalha no Núcleo de Geração de Renda e Profissionalização, que é integrado à Casa de Simeão, ambos programas da Reciclázaro.
projeto que realiza um trabalho de reinserção social de moradores de rua. A garrafa de vidro, que para Orion era sinônimo de bebida, hoje é a matéria-prima para o seu trabalho. Mas o principal é tirar do... Já cheguei um dia a ficar meio... E lá o pessoal fica de cima, não deixa não, sabe? Mas sabe como é que é? Quem é que tá atorando em cima de você, né? Deu uma desculpinha, o bar não dá 20 metros. Dá uma carreirinha, quase que tá descansando lá, né? Olhou para lá, não tem ninguém na porta, você já... A arte criada aqui é vendida. Parte do lucro é destinado aos trabalhadores e o restante é revertido para a manutenção do projeto. Assistente social do núcleo há mais de 3 anos, Raquel Lima convive com as dificuldades das pessoas que vivem em albergues. Uma das coisas que eles têm muita dificuldade é aceitar as normas e regras com a idade que eles têm. Então, e são incluídos nesses projetos, tanto da capacitação, geração de renda e as atividades socioeducativas, que é realizada pela psicóloga com os orientadores. O que a gente está encaminhando mesmo é para as oficinas de geração de renda. Para quê? Mesmo que ele não trabalhe, ele pelo menos se capacite, ele mesmo se sinta incluído, que tenha alguma utilidade. E é muito difícil. O idoso, a partir de um certo tempo, eles acham que já aprenderam tudo, já tem muita experiência, não tem nada mais para aprender. E o que estão esperando, alguns deles, é só a hora da morte chegar. Luiz Machado conhece esse tipo de dificuldade de perto. Ficou desempregado e sem renda para pagar o aluguel. Foi parar nas ruas de São Paulo. O envolvimento com álcool se tornou uma consequência. Tem dia que você tem que beber porque você fala, tá frio, sei lá. Você fala, o cara é alcoólatra, sei lá por que ele bebeu. Eu me lembro que eu bebi às vezes por conta, eu falava, vou ter que beber, né? Vou ter que beber para não brigar, para não dar porrada, vou ter que beber para ficar alegre, vou ter que beber porque eu lembrava de alguma coisa, vou ter que beber porque tá frio, vou ter que beber porque eu vou ter que encarar esse lugar, essa chuva, sei, sabe? Eu vou ter que beber, sempre essa coisa da bebida, tinha que ter um motivo. Fazia a fogueirinha lá, porque estava frio, aí tinha que fazer a fogueira, aí você tinha que ir no Mercadão pegar caixote lá escondido, roubados lá dos carrinhos, sei lá, umas coisas meio que loucas. E aí, para você fazer aquilo, eu vou ter que beber. Luiz encontrou um caminho para recuperar sua autoestima com o projeto Minha Rua, Minha Casa, que oferece oficinas de geração de renda, como jardinagem, artesanato e cozinha, além de promover eventos festivos. Aqui, os moradores de rua mostram o seu valor e são vistos pela sociedade. Após participar de várias oficinas desenvolvidas pela ONG, Luiz se destacou pela sua competência e hoje trabalha como ajudante de manutenção no projeto. Assim como Luiz, várias pessoas conseguem se reintegrar à sociedade através de projetos desenvolvidos por ONGs. O padre Júlio Lancelotti vê novas possibilidades de inclusão social, se empresas privadas contratarem esses trabalhadores. Se cada empresa contratasse será que na cidade de São Paulo nós não temos 300 empresas que cada uma pudesse contratar um só? Nós poderíamos diminuir a população de rua pelo trabalho em 30%. Nós precisamos garantir para aqueles que têm condições de trabalho, trabalho. E aqueles que não têm condições, aquilo que eles necessitam. As famílias sem teto não têm direitos. Não têm emprego, moradia, alimentação, saúde, lazer, cultura. Vivem como sombras nos semáforos, nas esquinas, nos bancos das praças, atrás de um prato de comida, um trocado. Enfrentam a indiferença, o preconceito, a violência policial. Estão excluídas das decisões políticas que determinam os rumos da vida social. O coordenador do Movimento Nacional da População de Rua, Anderson Miranda, sabe que o resgate da cidadania depende da união de todos. O movimento respeita o direito de ir e de vir e de ficar. Mas agora o movimento luta para que tenha uma política pública de o respeito da população de rua e o resgate da cidadania.
dessa população que perdeu um pouco, né, a sua, não dignidade, né, não perde a dignidade, ninguém perde a dignidade, mas perde um pouco a condição de ser humano, né, de estar jogado como se fosse um rato, como se fosse, né, eu acho que ele perde um pouco isso, mas o movimento ele, né, busca junto com a própria população que quer sair da rua. O movimento é quem quer se organizar. Antes de ser coordenador do movimento, Anderson sentiu na pele as dificuldades de quem vive na rua. Eu caí em situação de rua com 14 anos de idade. E aí fui conscientizando na luta política. Então, morando na rua, debaixo de viadutos, nas malocas, nos mocós, né, morei 15 anos. E no trecho São Paulo, Minas, São Paulo, Salvador, andando, é que fui me conscientizando dos meus direitos. Lendo a Constituição na hora que eu estava, então tinha uma Constituição pequenininha de 88, eu fui sabendo que eu tenho direito. O Fórum da População de Rua se reunia uma vez por mês, e aí comecei a participar desse fórum e tomar esse fórum como nosso, porque quem tomava conta dele eram as organizações, eram as entidades que trabalhavam com a gente, que tomavam conta do fórum e diziam que a gente tinha que fazer, e nós não podia fazer mais nada. E aí eu falei, não, quem manda no fórum a partir de hoje é o morador de rua. Quem não tem moradia tem como opção os albergues da prefeitura para passar a noite e se proteger dos perigos das ruas. Só que nem todos os abrigos têm estrutura adequada para receber a grande quantidade de desabrigados. Em São Paulo, são 35 albergues que atendem cerca de 8.000 pessoas diariamente. Superlotação, más condições de higiene e falta de privacidade são fatores que contribuem com a resistência de muitos moradores de rua, que preferem dormir ao relento do que estar nos espaços oferecidos pela prefeitura. E eu vou para lá e quando chega 3, 4, 5 meses eu vou para a rua de novo. Então eu queria um lugar fixo para mim ficar, para mim ter minhas coisas, fazer minha comida do jeito que eu gosto, meu café. Poder ter meus netos junto comigo. Isso que eu queria. Artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Os albergues são precários, não há vagas para todos os moradores de rua. Você pode constatar que há filas na frente dos albergues, eles tentando entrar e dormir todas as noites. Eles são infantilizados nesses equipamentos, eles não têm privacidade, eles não têm condições de higiene. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Floriano Pesaro, acredita que a estrutura dos albergues em 2007 oferece mais conforto aos moradores de rua. É a história da privacidade, né? Realmente, em alguns albergues, especialmente os mais velhos, você tem quartos com até 50, 60 pessoas. Os mais novos, não. Os mais novos nós estamos fazendo quartos de 4 a 6 pessoas com banheiro para poder ter um pouco mais de privacidade. Mas é curioso, de qualquer maneira, escutar o morador de rua dizer que não vai para o albergue porque não tem privacidade, ou seja, na rua ele tem privacidade. Então, esses são os problemas. De qualquer maneira, a cidade tem hoje quase 13 mil moradores de rua, dos quais 8 mil dormem dentro dos albergues e 5 mil resistem ainda a sair das ruas. Mas a grande maioria já saiu e dorme nos albergues. De acordo com o secretário, a situação socioeconômica não é o principal motivo que leva o cidadão a morar na rua. Problemas de saúde e alcoolismo são comuns entre os desabrigados. Hoje, a questão da população de rua está muito mais ligada à questão da saúde, especialmente da saúde mental, da dependência química, o alcoolismo, do que a questões somente de natureza socioeconômica ou socioassistencial. Então, o que nós estamos trabalhando? O primeiro ponto é o trabalho de restauro, digamos assim, de recuperação da saúde dessas pessoas. Quem mora na rua, em geral, são pessoas que estão doentes. A primeira coisa é tratar.
Depois é a questão da qualificação profissional, é que ele esteja num estágio psíquico adequado para poder receber novamente informações e que ele possa ser reencaminhado para a convivência familiar e comunitária. Localizar a família, restabelecer os vínculos. Quem mora nas ruas, em geral, são pessoas que perderam seus vínculos familiares. Alguns albergues mantidos por ONGs são vistos por seus moradores como o lar e a sua família. É assim que se sente o compositor Hélio Mateus. Aqui eu moro numa suíte, com área, um varal, com tanque, com sacada, uma vista boa, muito limpo, né? Sou feliz. O lutador de boxe Jailton também é feliz onde mora. Hoje eu moro em um dos melhores lugares do Brasil. Eu moro dentro da academia, embaixo do viaduto. Então eu não tenho mais do que reclamar. Eu tenho uma bela de uma moradia. Num país como o nosso, repleto de desigualdade, ainda é possível perceber quem está ao nosso lado. Basta olhar devagar para ver as diferenças de cada um. Quando cidadãos comuns se mobilizam em projetos e causas sociais, ajudam pessoas que muitas vezes perderam a esperança de uma vida melhor. Que eu digo que a diferença de quem sai da rua e quem nunca vai sair é essa capacidade de sonhar. E parar de sonhar não vai sair nunca mais, não vai mudar de vida. Sem sonhos a pessoa morre. É isso. A cada sonho realizado, mãos foram estendidas e colaboraram para a história de conquista de cada cidadão de rua. Me dê uma chance, porque ainda estou vivo. Me dê uma chance, eu aqui corro perigo. Me dê uma chance, viver assim não faz sentido. Me dê uma chance, eu só preciso de uma chance pra recomeçar. Me dê uma chance, alguém disse tudo posso. Me dê uma chance, só que nada é permitido. Me dê uma chance, tenho medo, peço abrigo. Me dê uma chance, eu só preciso de uma chance pra recomeçar. Sei que Deus está comigo em todos os sentidos. Dê-me uma chance pra eu mostrar que ainda sou capaz. Sei que Deus está comigo em todos os sentidos. Dê-me uma chance pra eu mostrar que ainda sou capaz. Me dê uma chance, eu já fui alguém na vida. Uma chance, vago em ruas e avenidas.